Olá pessoal, saudações musicais. Na última aula nós falamos sobre as características dos sons, altura, intensidade, timbre e duração. E como a gente disse na última aula, hoje nós vamos falar sobre as durações de uma forma mais explícita, né? Sobre as nossas figuras de notas. Nós falamos na última aula também que quando a gente junta duas características, a altura mais durações, alturas mais durações, nós vamos ter como resultado disso uma melodia, ok? A gente já falou de alturas, nós falamos sobre clave de sol, clave de fá, a pauta, notas da linha, notas no espaço, né? E hoje nós vamos falar sobre figuras de notas. Nós temos 7 figuras que representam a duração do som, ok? Nós já tivemos mais, mas hoje, na escrita moderna, nós temos apenas 7 figuras de notas. Vamos lá, eu coloquei os nomes aqui. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Apesar da gente escrever com S, mas tem som de Z, né? Então, fusa e semifusa. Nessas 4 figuras de notas, nós temos a primeira figura de nota, a semibreve. Esse é o símbolo da semibreve, ok? Mínima. Semínima, bolinha cheia. Colcheia, além de ser igual a lá, ó, a semínima, ela tem uma perninha aqui embaixo que a gente chama de colcheia, de colchete. Semicolcheia vai ter 2 colchetes. A fusa vai ter 3 e a semifusa vai ter 4, ok? Lembrando que as figuras de notas também podem ser escritas invertido, de cabeça para baixo, né? Só que quando eu escrevo uma nota de cabeça para baixo, o travessão dela vai para o outro lado. Então, ó, semínima. Agora, quando eu vou escrever da colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, com a cabeça para baixo, o colchete ele não vai poder mudar de lado. Ele vai ter que continuar aqui do lado direito. Ó. Semicolcheia com 2. Fusa com 3 e a semifusa com 4. Não tá bonito não, mas vamos lá. Então essas são as 7 figuras de notas. Aí vocês me perguntam, Antônio, quanto que vale cada figura dessa? As figuras de notas, elas não têm um valor fixo. Ela tem um valor que a gente chama de proporcional. Como assim? Vamos lá, vou fazer aqui rapidinho só para a gente entender. A semibreve, independente do valor que eu der para ela no final vai ter o mesmo valor do que 2 mínimas. Eu posso afirmar que uma mínima ela é a metade da colcheia, da semibreve. Então, eu posso afirmar que uma mínima é a metade da semibreve. Então, para ter uma semibreve, eu preciso de 2 mínimas. E a semínima, Antônio? A semínima vai ser a metade da mínima. Então, para ter uma mínima, eu vou precisar de 2 semínimas. Então, automaticamente, para ter uma semibreve, eu vou precisar de
4 semínimas. Por quê? Porque a semibreve é o dobro da mínima. A mínima é o dobro da semínima. Então, a semínima a gente pode afirmar que ela vai ser o dobro da colcheia. E assim sucessivamente. Então, esse é o valor proporcional das figuras. Então, por exemplo, eu posso dizer que a semibreve vale 8. Se a semibreve estiver valendo 8, cada mínima vai ter que valer 4. 4 mais 4, 8. Cada semínima vai ter que valer 2. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Cada colcheia teria que valer 1. E assim sucessivamente. Eu poderia, por exemplo, mudar o valor da semibreve. Eu poderia dizer que a semibreve vale só 4, mas proporcionalmente o valor não vai mudar. Se a semibreve vale 4, a mínima vai ter que valer 2. 2 mais 2, 4. A semínima teria que valer 1. E a colcheia teria que valer meio, ou 0,5. E assim sucessivamente. Então, o valor das figuras de notas, ele não é um valor fixo. Ele é um valor que a gente chama de proporcional, tá? O valor que eu der para uma figura de nota, as outras vão ter valores proporcionais, ok? Só que, na maioria dos casos, e para nós que estamos começando a estudar agora a leitura e escrita musical, ou para quem está revendo leitura e escrita musical, existe o valor mais comum, não é um valor único, é o valor mais comum. Qual é o valor mais comum? É a semibreve valendo 4, a mínima valendo 2, semínima valendo 1, a colcheia valendo meio, 0,5, a semicolcheia valendo 1/4, ou 0,25, a fusa valendo 1/8, ou 0,125, né? E a semifusa valendo 1/16. Esse é o mais normal, é o mais comum da gente encontrar no dia a dia, tá? Então, nesse momento, a gente vai ficar com esses valores, lembrando que esse valor não é um valor fixo, é um valor que pode mudar. E o que vai fazer esse valor mudar? Tem várias coisas que a gente vai ver mais na frente. Compasso, o andamento, tudo isso vai influenciar. Mas já a princípio, de uma forma geral, tá? De uma forma mais simplista, nós vamos usar esses valores aí, ok? Então, as figuras de notas, elas são o quê? São figuras que representam a duração do som. Existem também figuras que representam a duração do silêncio. E essas figuras a gente chama de pausas. Vou até escrever aqui em cima, ó. Pausas. A pausa são figuras que representam a duração do silêncio. Como a gente está falando de duração, então a gente precisa trabalhar com a duração do som e a duração do silêncio. O silêncio, ele é tão importante quanto as notas, as durações do som, ok? Então, olha só, para cada figura ele vai ter uma pausa específica. Só existem duas figuras dessa que a pausa fica num local específico, que é a pausa da semibreve e a pausa da mínima. Para fazer as figuras de notas, não necessariamente a gente precisa da pauta musical, mas vou ensinar vocês a fazerem tanto na pauta musical quanto fora dela. A semibreve, a pausa dela é um travessão que fica colocado abaixo da quarta linha. Então, como eu não tenho
pauta nessa folha aqui, como eu faço a pausa da semibreve? Eu faço um travessão representando a quarta linha, faço a linha, né? E o travessão abaixo dela. A pausa da mínima é muito parecida, também é um travessão, só que acima da terceira linha. Como aqui não tenho linha, eu faço o quê? Represento a minha linha, a terceira linha, e faço um travessão acima dela. Olha lá, muito parecido, né? Só que um é por baixo da quarta linha e a outra por cima da terceira. Essa é a diferença da pausa da semibreve para a pausa da mínima. Pausa da semínima. Pausa da colcheia. Pausa da semicolcheia. Pausa da fusa. E a pausa da semifusa. O valor que eu der para a nota, a pausa também terá o mesmo valor. Se a semibreve vale 4, a pausa dela também vai valer 4. 4 tempos de som, 4 tempos de silêncio. Se a semibreve vale 4, a mínima tem que valer 2. Então, 2 tempos de som, 2 tempos de silêncio. E assim para todas as notas. As figuras de notas representam duração do som e as pausas representam a duração do silêncio. Então, não vamos confundir isso com nota. O que seria nota musical? Quando nós falamos nota musical, nós estamos falando de altura. Aqui, ó, relembrando a última aula lá, ó. Aqui são notas musicais, porque elas estão representando altura. Eu tenho uma clave e ela ocupa uma posição na pauta. Esses símbolos aqui são figuras de notas. Elas vão representar a duração das alturas. Ok? Que a gente vai ver isso com o tempo, tá? Só para a gente lembrar, ó, aqui na pauta, então como eu faria a pausa da semibreve? Eu contaria primeira, segunda, terceira, quarta linha e faria um travessão debaixo da quarta linha, pausa da semibreve. A pausa da mínima, eu conto primeira, segunda, terceira linha e faço um travessão por cima da terceira linha. Então essa representa um silêncio de 4 tempos e essa representa um silêncio de 2 tempos. Ok? Na próxima aula a gente vai falar sobre ritmo. O que seria ritmo? Só para a gente adiantar. Eu disse que uma sequência de alturas com durações, nós temos uma melodia, correto? Se eu tiver uma sequência de durações apenas, eu tenho um ritmo. Então, o ritmo, tá, é quando eu tenho uma sequência de durações e essas sequências, por exemplo, não têm alturas, tá? Quando eu faço uma melodia, eu estou usando alturas e durações. Quando eu faço um ritmo, eu só tenho durações, ok? Um abraço e até a próxima.